E aí, vim para mais perto de vocês aqui, que eu estava com saudade. Grandes. Oi, meninas. Vem para cá, para pertinho. Quem ainda... Primeiro, tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem? Tem alguém? Você? Não, você já é velhinha. Você também já é velhinha. William. Velhinha. Mas você pode não ter recebido ainda o versículo, o versículo base de hoje. Se você não recebeu, ele não recebeu. Eles não receberam aqui, eles dois. E aí esse é o versículo bíblico, é o texto de hoje. E a gente está numa série muito legal. A série, eu estou dando trabalho, né, hoje para a comunicação. Sentando aqui embaixo, na verdade vindo aqui para baixo. Mas a ideia é que a gente esteja mais próximo, a gente possa estar mais conectado aqui e aprendendo mais sobre o verdadeiro evangelho. A banda já pode descer, a gente vai pular, dízimo e oferta, pode ser? De boa? E aí eu queria que você botasse, o pessoal da comunicação, da multimídia, já botasse o mapping de hoje, o slide de hoje, porque o tema é volta às aulas. Enquanto, na verdade, as aulas não voltam, a gente tem essa série, uma série muito massa. E aí, é uma série que está rodando em todas as redes livres juntas, e aqui também a gente vai estar acompanhando essa série. A série de hoje, ela tem um tema bem interessante. Deixa eu só ver se vai funcionar. Espera aí. E aí, como vocês estão? Tudo mais? Só enquanto aqui, ó. Boa? Vai dar certo. Isso. Deixa eu ver agora. Uou! Sabor de crente é o tema de hoje. Meu irmão, tá muito engraçado isso. Eu acho que daqui para amanhã isso acaba. Eu acho que não dá mais 2 dias esse meme. Porque tá todo mundo falando e fazendo alguma coisa com sabor de alguma coisa. Mas, realmente, essa pregação de hoje, ela se conecta muito. Porque a gente tem uma tendência a ser como? Vamos lá, eu quero fazer uma pesquisa rápida. Quem aqui tem a família na igreja? Levanta a mão. Boa. A maioria. Quem não? Levanta a mão, é mais fácil pedir não. Não. Mais ou menos. Boa. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Show. A pregação de hoje, ela tem um sentido, na verdade é um reflexo, de o tempo que a gente tem como crente e como isso influencia. A gente vai ler a carta de Apocalipse, já vou passar. Mas Apocalipse é escrito mais ou menos 40 anos depois da pregação do Evangelho. Então a gente já tem 40 anos de igreja, a gente já tem um bom tempo aí de igreja, então a gente já tem muitas pessoas que estão se tornando crentes pela sequência. E aí a gente tem um grande perigo quando a gente acha que a gente pode ter um sabor crente. Mas só para você entender, tem alguém que não entende o meme ainda? Eu precisei explicar para minha esposa hoje. Boa. Alguém não está entendendo, né? Então deixa eu explicar. Esse cara aqui se chama Toguro. Não sei de onde ele é, não deu tempo de pesquisar, mas aparentemente um cara gente fina, que ele é um maromba. Ele é o quê? Bombadão, tal. Ele fala muito sobre isso na internet, né? Fala muito sobre academia e tal, e como ganhar bomba, ou como crescer, né? E aí ele faz vários produtos e vende. E um deles foi um drink, que esse drink, ele não... Aí é bem interessante porque de onde nasce isso? Em uma reunião de podcast, em uma conversa de podcast, eles conversando e eles perguntaram, olha, beleza, tu tá fazendo um drink alcoólico com energético. E não pode, porque na verdade dá taquicardia, você pode morrer, né? Então a ideia é que você não misture. Na verdade, que vocês nem bebam bebida alcoólica, vocês nem podem, né? Vocês são tudo menor de idade. Mas enfim... Não pode misturar. E aí, quando mistura, dá um problema. Então, aí o cara fica perguntando, não, peraí, você criou uma bebida que tem que é energética. Ele diz, não, é sabor
Porque ele pergunta, tem taurina, que é um negócio que normalmente vai ter no energético? Não, não tem. Tem cafeína? Não, não tem. Então não tem nada que realmente faz um negócio ser energético. É só um negócio sabor. Então, enfim, ele nasce aí o sabor energético quando algo por fora parece que é bom, mas por dentro não funciona para nada. Então, se você compra, ou alguém que queira comprar isso, achando que está comprando algo que vai dar energia, que vai desenvolver mais, não vai fazer nada disso. E assim, a falsa impressão que parece algo que me torna... falsas impressões de achar que parecer algo me torna esse algo. E aí começa o nosso primeiro perigo. Como a maioria de vocês aqui cresceram em um lar cristão, o que seria um lar cristão? Para vocês é comum esse ambiente. Para vocês é comum falar sobre Jesus. Para vocês é comum esconder os seus pecados. Para vocês é comum, muitas vezes, todo esse processo. Mas o grande ponto do evangelho é não se parecer com alguém, e vocês têm um grande risco de se parecer, para ser. A ideia não é parecer um cristão, é ser um filho adotado de Jesus. A ideia não é andar como um cristão, é fazer as coisas de cristão, é caminhar como um cristão, mas na verdade se parecer realmente com Cristo. Não por um pesar, mas realmente por um amor. E aí, essa série ela vai direcionar sobre isso. Mas primeiro, você pode ser um cristão no jeito de falar, no jeito de se vestir, nos hábitos básicos. Hoje na igreja você não anda mais com aquelas de paletó, a saia grandona, que era muito comum. Mas hoje a gente tem um costume de andar em um estilo, pregar sobre esse estilo, falar sobre isso, mas tudo isso pode apenas parecer cristão ou ter um sabor de cristão, mas não ser. Então, na verdade, o cristianismo é um estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida. E deixa eu abrir aqui o texto da gente, que a gente vai ler. One minute, please. Yeah? Whoa, everybody. Lift the voice. Vamos lá. Então, a gente tem essa ideia de estilo de vida, mas esse estilo de vida, ele é direcionado com... A gente precisa entender essas grandes diferenças. A primeira grande diferença, é fácil a gente falar, o jeito de falar, não é? É fácil a gente falar como crente. É fácil a gente falar amém, Deus abençoe. É fácil a gente falar sobre tudo isso. É fácil a gente se vestir, é fácil a gente ter hábitos baixos, é fácil participar de uma conexão, é fácil servir em algo da igreja, é muito fácil fazer tudo isso. Mas sinais profundos da conversão e do toque do Senhor você consegue perdoar e servir? Você consegue realmente guardar o seu coração e viver em santidade? Você realmente tem um coração rendido a Cristo? Porque isso, sim, são sinais profundos da sua conversão, do seu toque no Senhor. Semana passada eu não estive aqui, porque eu estava lá num acampamento chamado Conquistai, lá em Natal. Ele é um acampamento de várias igrejas. E, meu amigo, 80%, na verdade 95% era tudo filho de crente. Só que o maior dor deles era como viver a fé desconexa da do meu pai. Desligada do meu pai, uma fé pessoal. E lá teve uma mulher que falou um negócio que foi muito interessante. Ela disse, olha, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, não adianta muitas vezes a sua fé estar ligada à da sua mãe, ou a sua fé está ligada à do seu pai, ou de um tio, ou de alguém, e não ter um relacionamento autêntico com Jesus pessoal, você. Você precisa ter, você precisa viver isso. Então, o nosso tema hoje, sabor cristão, e abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Amém? Apocalipse 3, versículo 14. Quem já viu esse texto? A carta para a igreja de Laodiceia. Já viram? Já viram? Já viram? Boa. Amém? Abriram? O texto vai estar passando aqui também. E eu quero que a gente leia junto. Ao anjo da igreja em Laodiceia. Escreva. Essas são as palavras do... Amém.
a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim como você está morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Mas não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Dou-lhe um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos para poder enxergar. E eu nem estava passando, né? Para poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que amo. Por isso, seja diligente, seja esperto e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito, ele diz à igreja. Então, vamos entender um pouquinho. Antes de falar sobre o amém. O que é essa carta? Vamos lá. Quem aqui tem medo de ler Apocalipse? Levanta a mão. De verdade. Boa. Por que vocês têm medo? Porque na cabeça da maioria das pessoas, Apocalipse é uma carta, é um livro da Bíblia, é o último livro da Bíblia, e esse livro fala sobre o final dos tempos. Lá na frente você vai ver, do nada, um dragão com 7 cabeças, 2.000 olhos, não sei o quê, 2.000 olhos não. Mas um monte de olho, um rabo, não sei o quê, que mata, que destrói, o Armagedon e pá, tá. Véi, doideira. Mas esse texto, esse livro, ele é uma visão dada para João, um dos apóstolos, tá? Então, João, um dos apóstolos, recebe uma visão na ilha de Patmos. E essa visão que João recebe é uma visão que direciona ele a ver, ou a enxergar, através dessa visão, o futuro. E essa é uma carta que ela fala sobre, esse é um livro que ela fala sobre realmente o futuro do cristão. Então, para o salvo, ele é um livro de ânimo, para o perdido, ele é um livro de condenação. Não que você, por ter medo, seria um condenado. Não. Mas foi difundido isso. Mas nesse momento, existem 7 cartas que são direcionadas para a igreja logo no começo. Essas igrejas, elas existiram. Então, a igreja de Laodiceia, ela existiu. A igreja de Éfeso, ela existiu, que é a igreja dos Efésios. A carta aos Efésios é para a igreja de Éfeso. Filadélfia, Tiátira, Sardes, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, todas essas igrejas, elas existiram. E Deus, ela escreve uma carta, por quê? Vamos lá. 30 anos depois do nascimento de Jesus, 33 mais ou menos, Jesus ele morre, ascende ao céu, certo? E aí passa mais 40 anos. Então essa carta é escrita mais ou menos 70 anos, 80 depois de Cristo. Ok? Estão entendendo a linha do tempo? 80 anos depois de Cristo, ela tem uma função aqui de relembrar, ou na verdade, de dar o direcionamento para saber se tudo que está sendo pregado, tudo que está sendo vivido como igreja, está sendo vivido de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque, naturalmente, a gente vai começando a pecar e a gente tem várias falhas. Na história da nossa igreja, a gente tem muitas falhas. Quando a gente olha para a igreja católica, a gente vê uma igreja que foi realmente importante em muitos tempos, mas que durante o caminho ela se desviou, durante o processo se desviou. Depois tem a reforma protestante. O que é que acontece com as igrejas protestantes? Muitas delas também se desviam. E a gente hoje vive uma vida em uma fé baseada em várias igrejas que precisam ser reformadas mais uma vez. Eu tenho certeza que se Deus escrevesse uma dessas cartas para nós, a gente teria muito mais temor e tremor. Essa carta para a Cidade Viva, essa carta para Jacó, essa carta para as igrejas protestantes batistas, para os católicos, para os ortodoxos, enfim. Seria muito bom. Seria muito bom. Mas aqui ele escreve, Deus, ele escreve direcionado para cada um aqui. Ele diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas são as palavras do amém. Por que nós falamos amém? É um verdadeiro... Amém significa, no ponto principal aqui, assim seja.
Assim seja, mas nesse texto aqui, ele é aplicado também como o próprio Jesus. Então, o amém também é o próprio Jesus. Jesus é mais do que o sabor, ele é fiel e verdadeiro, porque nesse próprio texto ele diz: o amém é uma testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então Jesus é esse fiel e verdadeiro. Ele não é só fiel aleatório, não é só fiel de qualquer jeito, mas esse texto ele fala que ele é fiel e verdadeiro. Jesus é mais do que um sabor, ele é fiel e verdadeiro. Então ele diz: conheço as tuas obras, sei que não é frio e nem quente. Melhor que seria que fosse quente ou frio. E aqui a gente começa a tentar entender o que esse texto está dizendo. Lá em Laodiceia, passava túneis de água, certo? Esses túneis de água, a água nascia em outra cidade mais acima e ela saía água quente, certo? E aí jorra água quente e começa a passar, e descia. Mas quando a água passava em Laodiceia, ela era uma água morna. E eu não sei se vocês já experimentaram água morna. Água morna não é boa. Água morna, na verdade, é usado para você vomitar. Então, quando você está querendo vomitar, faz uma aguinha morna e bebe. Meu Deus, velho. Você vomita até a alma. É muito bom até para vomitar. Mas, na verdade, aqui em Laodiceia, Deus está usando essa analogia porque eles entendiam o que eles estavam falando. Eles achavam, ele diz o seguinte: conheço as tuas obras, sei que você não é frio e sei que você não é quente. Eu conheço as suas obras, Jesus diz. Jesus diz através de João: eu conheço as suas obras, sei que você não é frio, sei que você não é quente. Melhor que seria que você fosse algum desses dois, ou frio ou quente. E eles entendiam muito bem porque eles lembravam automaticamente daquela água que passava ali no meio deles. A água que era imprópria, que não servia para nada. Aquela água que estava ali não servia para nada. Ela era uma água morna. Imagina você ter um rio passando no meio da sua cidade e você não poder aproveitar a água daquele rio, porque a água daquele rio era morna. Então ela não servia para você beber, ela não servia para nada, 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 nada. Porque uma água boa, uma água fria, ela serve para refrescar. A água quente, ela serve de forma medicinal. Quem já fez um chazinho aqui? Não sei se vocês já são velhos o suficiente para fazer um chazinho de boldo. Meu Deus do céu. Chazinho de boldo com água quente. Agora o chá é com água gelada, né? Minha esposa tá tomando chá gelado agora direto. É? É bom mesmo? Quando você pega aquelas garrafinhas de alumínio, você consegue botar o chá de lá. Que garrafinha de alumínio? As que aparecem a temperatura. Ah, sim, sim. Lá no teu negócio. Sim. Pronto, aí fica geladinho. Muito bom. Enfim, mas já a água morna, ela gerava náusea, certo? Ela gerava muita náusea, as pessoas vomitavam. Então, esse é o sentimento, porque Jesus aqui, ele estava com essa mesma sensação de que eles não estavam descendo. Aqueles cristãos, aquelas pessoas que diziam ser, não estavam descendo, a ponto de Jesus não está aguentando mais aquela igreja, ele estava a ponto de vomitar aquelas pessoas. E aí a gente entra numa teologia bem interessante. Na cabeça da maioria das pessoas, Deus ama todo mundo, salva todo mundo, perdoa todo mundo, eu posso viver a minha vida de qualquer jeito, e é isso aí, e valeu. Mas não é bem assim. A Bíblia está sendo bem clara, olha, porque você nem é morno nem quente. E ele não está falando exatamente da temperatura. As pessoas começam a dizer, não, você tem que ser quente. Ou você não pode ser frio. Não. Ele só está dizendo que você não pode ser morno. Você não pode ser morno. Você não pode não servir para nada. Você não pode ser uma pessoa que realmente parece ser, mas não é. Então, Deus está tão irado com toda essa situação que ele diz que está pronto a vomitar. Porque Deus, ele continua sendo fiel e justo. Fiel e justo. Ele decide não mais pesar a sua mão sobre os nossos pecados, mas ele continua sendo fiel e justo. A diferença foi que ele tomou as dores no nosso lugar. E aqui ele começa a falar: água morna, tem sabor de água, mas não tem serventia. Assim estavam os cristãos daquela cidade, daquela igreja. Eles pareciam ser mortos. Eles pareciam, na verdade, com água, porque uma água dentro de uma garrafa, ela não parece estar quente ou fria, mas exatamente ela não servia para nada.
E a gente precisa olhar para a nossa vida e dizer, como eu estou servindo? Para que eu estou servindo? Como realmente eu estou diante do Senhor? Como realmente eu estou diante de... Se Deus escrevesse uma carta dessa para mim, porque tem me preocupado. A maioria dos aconselhamentos que eu tenho tido são pessoas dizendo, Jacó, minha vida está bem mal, bem mal, bem mal, bem mal, bem mal, bem mal. E o que é que tem acontecido com a nossa geração? Uma geração que se envolve no serviço, faz muitas coisas massa, mas tem pouco relacionamento com Deus das Escrituras. Tem lutado pouco para viver uma fé santa. Tem lutado pouco para conhecer mais quem é esse Deus através de uma leitura profunda das Escrituras. Entendendo quem Ele é e como aplicar, como pregar. Mas a pergunta é como Deus lida com quem tem sabor, mas não tem verdade. Como Deus lida? Porque Ele vai dizer, Jesus ele vai dizer, ai daquele que faz um pequenininho tropeçar. São pessoas que têm sabor. A gente tem que ter algo em mente. A gente tem muitos religiosos dentro da igreja. E essa religiosidade faz com que você queira parecer ser e impede outras pessoas de serem. Você muitas vezes vê uma pessoa ali pregando, se envolvendo, puxando todo mundo, mas o religioso ele não deixa isso acontecer. O religioso não deixa o evangelho ser propagado da maneira eficaz, mas na verdade é do jeito que ele acha. Isso a gente acontece dentro das traduções. Mas vamos continuando, versículo 16. Assim, versículo 16. Assim, porque você não é morno nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus está sendo muito claro. Sim ou não? Sim. Ele está sendo muito claro aqui. Ele está dizendo, olha, eu estou a ponto de vomitar da minha boca, porque simplesmente vocês parecem ser, mas não são. Vocês abrem a boca para dizer que são, mas não são. Vocês abrem a boca, e isso a gente precisa ter toda hora um temor no meu coração. Hoje eu tenho mais ou menos, de 2011 para cá, uns 14 anos que eu conheci Jesus. E nesses 14 anos que eu conheci Jesus, eu já vivi por altos e baixos da minha fé e já tive momentos de ser religioso. Já tive momentos onde eu levava a fé como apenas uma religião. Então eu servia, me envolvia, mas muitas vezes o meu coração não estava ali. E eu tenho medo porque eu não quero ser assim. Eu preciso sempre rever, sempre pensar. Porque aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas exatamente não é só uma queda espiritual, mas muitas vezes uma queda física ou em pecados grandes, mas uma queda em se tornar morno. Eu não quero ficar velho e perder esse amor, essa dedicação. Eu não quero ficar mais velho e perder o meu amor pela mensagem do Evangelho. Eu não quero perder o meu relacionamento com Deus. Eu não quero perder esse momento onde todos os dias eu consigo acordar e dizer, Deus, obrigado por tudo. Eu te amo e eu não sou nada sem você. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu não quero perder esse amor. Esse amor que guia a minha família, esse amor que guia as minhas palavras, esse amor que guia as minhas ações. Esse perdão que guia as minhas ações por completo. Então, pessoas se importam com a aparência, mas Deus se importa com a sinceridade. As pessoas, na verdade, os líderes, muitas vezes você querendo alcançar algo, alcançar algum cargo, você começa a buscar ser quem você aparenta ser, ou você tenta ser como o seu líder, você tenta ser ligado à aparência, mas na verdade Deus quer sinceridade do seu coração. Que nada mais importa do que o seu relacionamento com Deus. Não sonhem com posições, não sonhem com liderança, não sonhem com nada disso, sonhem em ser sinceros diante de Deus. E se Deus quiser usar vocês, Ele vai usar em qualquer posição. Não sonhem com ser pastor, não sonhem com ser... É engraçado, né, até dizer isso. Não sonhem com ser pastor, não sonhem com servir, não sonhem com mais nada. Sonhem com ser sincero diante de Deus. E a partir daí você vai sim servir, mas com o coração no lugar certo. E assim Deus vai te dar talentos, dons, para que você possa servir a Ele com sinceridade, mas nunca busque ser alguém que realmente parece ser.
Busque ser alguém muito sincero. Mas vamos continuando, versículo 16. Assim, porque você não é morno, nem frio. Desculpe, se você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitar. A igreja vivia uma vida cristã apenas de nome, sem parecer realmente. Era uma igreja que vivia isso. Era uma igreja, deixa eu explicar algum ponto aqui também. Era uma igreja rica, era uma igreja muito grande, com muitas pessoas. Era uma igreja que tinha muitas capacidades e muitos movimentos, ajudava muito os outros ministérios. Então, aqui, eles se achavam autossuficientes, eles achavam que tinham tudo, eles achavam que, rapaz, o dinheiro comprava tudo. Ou, a minha vida comprava tudo. A minha estratégia, os meus amigos, a política comprava tudo. E vocês vão lidar com isso daqui a pouco, aí você pode entender, Jacó, isso nem é para mim agora. Calma, calma, guarda isso no seu coração, porque daqui a pouco você vai perceber que você vai se movimentar por conta de política, você vai se movimentar por conta de dinheiro, você vai se movimentar por várias coisas, mas você precisa guardar o seu coração para que você viva isso de forma sincera a Deus e não a homens. Você não seja movido por essas situações, mas seja movido pela vontade e a palavra de Deus. Então, versículo 17 diz: você diz, eu estou o quê? Rico. Adquirir riquezas e não preciso de nada. Isso era a frase que eles diziam. Eu sou suficiente. Eu sou rico. Eu tenho tudo. Adquirir riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Essa é a resposta de Deus. Deus, ele diz, olha, eu já ouvi você dizendo, você acha que é rico e não precisa de nada, mas na verdade você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Nu em que sentido? Miserável porque eles eram realmente muito ricos. E aquela riqueza não servia de nada. Eles, porém, dignos de compaixão. Eles acham que já tinham a compaixão e o perdão do Senhor, mas, na verdade, eles precisavam muito da compaixão de Deus, porque Deus estava a ponto de vomitá-los da própria boca. Eles eram pobres, na verdade, e eles achavam que era rico. Cego, eles tinham Laodiceia era um ponto de desenvolvimento da medicina, da oftalmologia. Então lá tinha um colírio. Era desenvolvido um colírio lá. E era conhecido por pessoas irem para lá ser tratadas. E o lugar onde eles corrigem a visão das pessoas, Deus está dizendo que todos são cegos. E que lá também era um lugar onde se fazia muitas roupas de púrpura e linho fino. Mas na verdade Deus está dizendo, olha, vocês estão nus. Tudo que eles tinham para vangloriar diante de Deus, para apresentar diante de Deus, Deus considerou como nada. Se eles eram conhecidos como um centro de roupas, de costura e tudo, e eles podiam se vangloriar, dizer, vocês estão nus, vocês não têm nada. Se vocês acham que vocês trazem aqui a visão para as pessoas, vocês estão cegos. Porque vocês conseguem trazer a visão para tantas pessoas, mas continuam ainda cegos. Vocês se amontam em seus dinheiros, mas não conseguem perceber que vocês são pobres. Porque não adianta de nada a riqueza, os bens, o poder, não adianta de nada se eu não tenho a Cristo. Então eles ficaram ali, não aceitavam direito as coisas. Para ter noção, teve um terremoto ali no ano 60 e eles não aceitaram a ajuda e a oferta de Roma. Eles, não, a gente é muito autossuficiente. As pessoas quiseram ajudar, não, eu não quero. O cristão verdadeiro não quer nem ter o sabor de ser independente, como eles queriam ser independentes. Eles queriam ser muito independentes, eles queriam realmente ter tudo, eles queriam, na verdade, dizer, olha, eu não preciso da ajuda de vocês e nada mais, porque eu sou independente. Mas, na verdade, o cristão verdadeiro não pode achar que é independente. A gente precisa ser dependente todo momento do Senhor. A gente nunca pode confiar na nossa própria vontade, porque aí está o grande perigo. Sabe o que acontece quando você começa a amadurecer, você começa a pregar, você começa a falar de Jesus na sua escola, as pessoas começam a se converter, começa a crescer no seu coração achando que foi você que fez isso. Já cansei de convidar líderes de conexão a pararem a sua conexão. Sabe por quê? Porque eles estavam endeusando a própria conexão. Em que sentido? Conexão cresceu muito, glória a Deus. Mas o líder estava achando que foi ele.
não o Senhor. E isso gerou conflitos gigantescos. Na verdade, a gente precisa ser totalmente dependente do Senhor. Entendendo que quem faz é o Senhor. Que eu não tenho poder nenhum sobre tudo isso. Eu não tenho poder nenhum sobre a Rede Livre Altiplano. A minha função aqui é servir vocês, amar vocês, ensinar vocês. E que o Senhor dê o crescimento, que o Senhor transforme, que o Senhor molde os corações aqui. Então, no versículo 18, Deus dá um conselho, e esse conselho serve para nós. Eu dou um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Porque eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, o verdadeiro sabor do amor a Deus está no arrependimento. O verdadeiro sabor de amar a Deus está no arrependimento. O amor de Deus está sobre nós e tem esse sabor de disciplina. Olha, ele diz, eu disciplino a quem amo. Então, a disciplina faz parte da nossa caminhada com Deus. Então, se você não é disciplinado por Deus, se você não é corrigido pela palavra dele, e a disciplina não é só disciplina pública, é a disciplina da palavra dele. Se você em nenhum momento precisou mexer no seu barco ali, mexer na sua direção, porque você vivia aí ficando com as meninas, mas aí do nada você se converte, você olha para a palavra de Deus, e você começa a buscar, agora viver uma vida e é confrontado pelo Espírito Santo, isso é a disciplina de Deus. Mas aí você não se converte, você continua ficando, você continua pecando, você continua filando, você continua vendo aí seu vídeo que você não pode ver. E aí, do nada, você é confrontado mais profundamente pelo Senhor. Isso é a disciplina de Deus. E o ponto da disciplina de Deus é porque Deus te ama. Deus disciplina a quem ama. Deus ele vai disciplinar o coração daquele que ainda não se arrependeu com tanta profundidade assim. E, na verdade, não é só em uma área ou outra, mas, na verdade, são todas as áreas. Se você ainda não é bondoso, como o fruto do Espírito fala, Deus vai te disciplinar até você ser. Se você ainda não ama e não tem amabilidade, se você não perdoa, se você realmente não transparece o fruto da conversão, e você não é disciplinado por isso, você não é confrontado por Deus através do Espírito Santo e através da igreja, por isso, tenha certeza que se você não tem isso, é porque Deus não te ama. Diga aí que coisa doida. O amor de Deus está na disciplina. O amor de Deus está em ser confrontado por Ele. O amor de Deus está em não nos deixar como estamos. Deus não pode nos deixar, na verdade, Ele não quer nos deixar como estamos. E mesmo que isso gere dores. Então, a graça de Deus não tira a nossa responsabilidade. A graça de Deus, ele não tira a nossa responsabilidade de agir, de olhar para a palavra, de buscar santidade, de ser mais parecido com Cristo, de conhecer mais. Por isso que a gente tem que ter urgência em conhecer mais ao Senhor. Porque senão, a gente vai começar a pecar, a gente vai começar a errar, e a gente vai achar que está tudo bem quando não está. E Jesus quer ter comunhão com a gente, por isso que ele diz, eis, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então ele finaliza, ao vencedor, aquele que perseverar até o fim, eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai. Como Deus lida com quem tem sabor, mas não tem verdade. Ele dá outra chance. Essa é a resposta. Apocalipse ele vem para isso. Esse texto não é para simplesmente apontar o dedo na cara de todo mundo ali de Laodiceia e na sua cara e dizer, olha, você não merece nada, você está todo errado. Não, ele está dizendo, olha, você está todo errado, olhe para o seu coração e se arrependa. Ainda dá tempo, ainda tem chance. Mas eu não sei até quando. Porque o Senhor vai voltar. Isso é uma realidade. Você pode achar que não, você pode achar que sua vida, que o amanhã está garantido, mas na verdade o amanhã não está garantido. O amanhã, na verdade, é uma grande incógnita. O amanhã, na verdade, a gente não sabe como é que vai ser. Eu não sei se o Senhor vai voltar hoje ou amanhã. Na verdade, meu desejo é que Ele volte logo. Na verdade, eu quero muito estar com vocês lá.
Mas eu sei que, como Paulo diz, ele diz que para mim viver é Cristo e morrer é um lucro, mas por amor a vocês e por amor àqueles que ainda não ouviram o Evangelho, a gente se dedica mais e mais a pregar, a viver. E a nossa oração muitas vezes é: Deus, espera só mais um pouquinho, para que a gente consiga pregar mais para os nossos pais, consiga pregar mais para os meus amigos, consiga falar um pouquinho mais ali ainda para as pessoas que não te conhecem, para que também eles tenham esse grande privilégio. Como a gente vive a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Como a gente vive a nossa vida como se tivesse muito tempo para a volta de Cristo. Como a gente vive a nossa vida como se tivesse muito tempo para a reconciliação de todas as pessoas com Deus. Posso compartilhar uma coisa com vocês? A grande missão de conduzir pessoas a um relacionamento autêntico com Jesus é de vocês. É de vocês na sua escola, é de vocês no seu bairro, é aqui na igreja no domingo. E eu acho que eu não sei se vocês estão acompanhando, mas lá no Aeroclube a gente tem vivido no domingo uma sala de boas-vindas e várias coisas bem legais. E a gente tem visto vários adolescentes que vão no domingo e que nunca foram na Livre. E eu tenho certeza que assim é aqui. Eu tenho certeza que tem vários adolescentes que vêm no domingo, mas não estão na quinta, que na verdade no domingo tem vários pais e tios e pessoas que estão aqui, mas não sabem que existe a Rede Livre Altiplano. Existem as pessoas aqui ao redor que não sabem que existe a Rede Livre Altiplano. E aqui deve ser um lugar irresistível. Aqui deve ser um lugar onde a gente fala desse amor, vive esse amor, é tocado por esse amor, é cuidado por esse amor. E onde você estiver, então que vocês possam, onde vocês estiverem, na escola, entre os amigos, poder convidar pessoas, pregar para essas pessoas. E serem usados para que o reino de Deus avance. Para que aqui um dia não caiba. É um sonho que eu não paro de sonhar. A gente já fez coisas na Rede Livre com muita gente. Mas eu não paro de sonhar mais e mais pessoas. Porque agora, durante o carnaval, na verdade, janeiro, lá em Camboinha, eu estava passando por lá, eu vi quantos adolescentes estavam ali perdidos. Quantos adolescentes precisam de Jesus? E a gente ainda não está conseguindo alcançar nem 1% deles. Como a gente pode fazer mais? A Bíblia diz que a seara está branca, os campos estão brancos. E ora para que tenha mais trabalhadores. Eu falei agorinha sobre isso. E eu falo para vocês também. Se envolvam na missão de Deus. Se envolvam no trabalho de Deus. Não se envolva um dia ou dois. Se envolvam a vida de vocês nisso. Amém? Envolva a vida de vocês nisso. E eu conto com vocês, na próxima sexta, na outra sexta, durante todo o ano, a gente poder fazer daqui um ambiente irresistível, amoroso e cheio de graça. Tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, queria só que a gente orasse juntos. Vem mais para cá, vocês, todo mundo. Vem todo mundo, vem. Mordo não, prometo. Isso, todo mundo muito envergonhado e tal. Parece que nem se conhecem. Meu Deus. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado pelo teu grande amor sobre nós. Obrigado porque aqui não são apenas pessoas que frequentam a Rede Livre que estão aqui, mas a minha oração é que cada um aqui seja um missionário enviado para essa grande seara. Para que aonde cada um foi colocado, Senhor Jesus, possa frutificar. Que a gente não seja achado, Senhor Jesus, como alguém morno. Alguém que o Senhor está a ponto de vomitar. Não, Deus. Livra-nos, Pai, disso. Que a gente seja achado servo bom e fiel.
Que a gente seja muito amado por Ti, muito perdoado por Ti. Que tudo que a gente faça seja para Tua honra, glória e louvor. Toca o coração de cada um aqui. Eu sei que cada um aqui tem suas dificuldades, suas dores, suas dúvidas, vergonhas. Ainda estão crescendo, Senhor Jesus, mas, Pai, o Senhor conhece cada um deles. O Senhor sabe, Deus, onde eles moram, todas as suas dificuldades, todas as suas alegrias, Pai. Então, vem sobre nós e vem sobre eles de forma muito especial, trazendo renovo, amor, graça, misericórdia. E queremos, Senhor Jesus, te agradecer pela Rede Livre Altiplano. Uma plantação que vem, Deus, cada dia mais, buscando viver a igreja, viver o reino, viver o ministério santo. Onde a nossa missão é te conduzir, é conduzir pessoas a terem um relacionamento autêntico contigo. Então que cada adolescente possa viver isso. Começando pelos da casa e pelos de fora. Tudo para a tua honra, glória e louvor. E eu tenho uma boa notícia para vocês na grande missão. Eu queria pedir a Sarah Evers, please, aquele negócio. Vocês sabem que tem eventos e ações. Eu vou sentar aqui só porque eu tô. Não senta não, vocês estão mais novos. Eu tô doente. Eu sei que vocês sabem que a gente tem 3 grandes eventos. O Summer. Yes? Todo mundo já foi no Summer? Todo mundo já foi? Todo mundo? Ou falta alguém que não foi? Levanta a mão alguém que não foi. Que pena, vocês não vão ter outro Summer para ir. Perdão. Acampamento. Todo mundo aqui já foi para um acampamento? Alguém não foi para um acampamento? Boa, esse ano dá para ir. E já teve o Freedom. Todo mundo aqui já foi para um Freedom? Tem alguém que não foi para um Freedom aqui? Tu não foi? De boa, vai ter Freedom esse ano. Mas esse ano a gente quis fazer algo diferente, extremamente evangelístico e uma ótima oportunidade para você convidar o seu amigo para um dia incrível. Desculpa, um dia não, uma noite, uma madrugada. Por isso, a gente quer apresentar o Vira Livre! E vai ser aqui, hein, galera? Vai ser aqui. Então a ideia é que você chame o seu amigo fique impactado com tudo que vai acontecer. Olha, a grande pergunta é, você vai aguentar? Vai começar às 8 horas até 6 da manhã. Com programações, meu amigo. Primeiro, não dorme, né? Então não precisa trazer lençol, nada, porque dormir é para fracos, né? Quem aqui é fraco e vai dormir? Não, tá, ele levanta a mão. Tá, meu irmão. Meu irmão, brincadeiras, a gente vai transformar essa parte ali de trás, a gente vai fazer muita doideira e muitas coisas vão acontecer aqui durante todo esse processo. E vai acontecer no dia 20 e 21. E as inscrições vão acontecer na próxima semana, mas não se preocupa. Se eu não me engano, R$39, uma coisa assim. Bem barato, bem barato. E aí é só pra gente fazer aqui o ambiente ser massa. Então, líderes do Altiplano, vocês provavelmente vão servir junto com a gente. E a galera do Altiplano, vocês vão trazer os amigos. 40? Pronto. De 39 para 40 eu dou R$1 a vocês, não se preocupa não. Mais R$40. A inscrição vai ser lá no site redelivre.org ou no aplicativo da Igreja Cidade Viva. Então, lá no aplicativo já vai estar disponível na próxima sexta-feira. Então, chama amigos, convoca. Eu acredito que a gente vai ter umas 500 pessoas aqui fácil. Vai ser doideira. Onde a gente vai botar, não sei. Mas meu sonho é fazer aquela piscina aí do lado funcionar. É o quê? Não, vamos lá. Se a gente enche a piscina e ela deve estar vazando, o que acontece? Vai vazar para debaixo da terra. E debaixo da terra já tem muita água. Na verdade, ele vai fazer uma ajuda à humanidade, entendeu? À terra. Não é? Hein? E é tudo água limpa. Limpar ali. Quem topa fazer um mutirão para limpar aquilo ali? Vamos lá. Eu não sei se a gente pode usar, mas eu vou tentar ver. Vai que. Não é?
Vocês sabiam que aqui era uma quadra de futebol? Aqui já foi uma quadra de futebol. Isso era um clube. Piscina e tal. Enfim. Eu não sei como é que é o estado dessa piscina aí, mas... Não. Eu sei que é grande. Não, suja dá pra limpar, né? Do nada a gente tá ali andando com aquelas botas, sabe? De galocha, entendeu? Máscara, aquelas máscaras de... Mas enfim, qual é a ideia? A gente fazer uma quadra lá atrás também. E essa quadra servir para várias coisas. A gente vai pegar o valor e vai organizar para deixar uma quadrazinha organizada lá atrás. A gente vai limpar tudo aqui atrás. Porque a gente vai fazer todas as brincadeiras aqui atrás, né? E pedir para que Deus tampe o ouvido dos vizinhos. Tem mato pra caramba pra cada que dá. Homem não. Cadê as meninas fortes do staff aqui? Isso. Mas não vai ser só a Rede Livre. Vai ter, o Aeroclube também vai vir, né? A Rede Livre Altiplano. Então, vamos se envolver. Vamos chamar. Já vamos sonhar, beleza? Amém? Vamos orar só pra gente já ir para as conexões, pode ser? Oremos. Augusto, podia orar, my friend, por favor? Senhor Jesus, Paizinho, muito obrigado por mais uma Rede Livre. Muito obrigado, Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito na Rede Livre, grandes coisas o Senhor tem feito através da Rede Livre. E, Paizinho, que o Teu Santo Espírito venha, Senhor Jesus, e nos incomode. Que pessoas, que adolescentes saiam daqui, Paizinho, servindo para Ti. Que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito, nos transforme profundamente, nos faça, Paizinho, ter um arrependimento, nos faça, Paizinho, ter uma mudança genuína dos nossos hábitos, uma mudança genuína da nossa mente e de tudo que a gente faz. Que tudo que a gente faz seja para a honra e glória do Senhor. Que a gente não faça coisas apenas para parecer cristão. Que a gente não faça coisas apenas para parecer ou por um estilo de vida, ou porque as pessoas acham, ou porque eu vou agradar tal pessoa. Mas que a gente faça tudo por amor ao Senhor, por amor ao Teu chamado, por amor àquele que morreu numa cruz para limpar o meu pecado e me chama para mostrar o único caminho, a única verdade, a verdadeira vida e liberdade que só é em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Uou! Valeu, lindos. Vamos para as conexões? Ou quer uma música animada? Uma música animada, uma música animada. Valeu, banda! Mas é pra animar, hein? Eu me lembrarei do Senhor enquanto o vigor e força tiver. Esquecerei o amor que dá sentido a tudo que sou. Eu me encontrei. Não há mais outro lugar onde eu quero estar. Tudo dá sentido ao mundo, me faz querer viver. Me faz querer viver. Não há mais outro lugar onde eu quero estar. Tudo dá sentido ao mundo, me faz querer viver. Me faz querer viver. Eu me lembrarei do Senhor enquanto vigor e força tiver. Eu nunca esquecerei o amor que dá sentido a tudo que sou.
querer viver. Não há mais outro lugar onde eu quero estar. Tu dá sentido ao mundo, me faz querer viver. Me faz querer viver. Valeu, galera. Bora pras conexões. Foi mal, galera da banda. Estão me ouvindo muito alto. E pra você que está nos assistindo, venha pra cá, em nome de Jesus. Cadê a câmera? É porque eu não tô nem... Aê! Cadê? Venha pra cá, pelo amor de Deus. Que Deus abençoe vocês e cuide de vocês. Valeu, Rede Livre Altiplano! Não pegava de jeito nenhum. Connection. Connection. Connection.